A que horas eu posso votar? Quais documentos eu posso levar? Tem que ser físico, digital. Aliás, a minha digital, se não passar, o que acontece? Minha foto está desatualizada. Em quem eu voto primeiro? Prefeito ou vereador? O que eu posso fazer no dia de eleição? Posso ir com um bonezinho do meu candidato? Posso levar uma bandeirinha? Nossa, posso quantas dúvidas. colar um adesivo no peito? Na São testa. muitas. Tem gente que vai. Posso fazer campanha lá na porta, falar, galera, vamos votar no candidato ou na candidata tal. O que eu posso ou não posso fazer nesse domingo de eleições? São dúvidas que sempre surgem neste período e é por isso que vamos sanar todas essas dúvidas agora com o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, chefe do cartório, zona eleitoral de número 326, o Lutemberg de Souza Silva, que já está na linha conosco, gentilmente nos atendendo. Então, canal aberto para você mandar sua pergunta, 11 999-592-100. Lutemberg de Souza, bom dia, obrigada por nos atender, tudo bem? Oi, bom dia, Débora, bom dia, Fábio, Bom dia. tudo bem? Um prazer falar com vocês nessa manhã. Nós que agradecemos. Bom, em relação aos documentos, o que o eleitor precisa levar para conseguir votar amanhã? Olha, o eleitor deve levar um documento oficial com foto, né? O RG é um documento mais comum que as pessoas têm, mas também um documento dos conselhos de fiscalização profissional, do tipo carteira da OAB, carteira do CREA, carteira do CRM, também são documentos válidos, tá? E os documentos digitais também são aceitos. O RG digital, a CNH, física ou digital. Nós não aceitamos a carteira de trabalho digital, tá? Então tem um rol grande de documentos, não leve a carteira de trabalho digital. E o nosso e-título, o e-título também é um documento que, se ele tiver a biometria, quer dizer, se tem a sua foto no e-título, ele também é um documento hábil, apto a identificar o eleitor no momento da votação. Se ele não tiver a biometria, ele deve ser acompanhado de um documento oficial com foto, esses que nós citamos. Ô Lutemberg, então, para deixar claro para o nosso ouvinte, porque foram muitas dúvidas em relação a isso, sobretudo com relação a documentos digitais. Documento digital vai mostrar ali no celular só e-título, CNH e identidade digital. Só, né? Os outros todos documentos físicos, mas para evitar qualquer tipo de problema, é bom levar esses três, né? Ou um dos três, né? Perfeito, é isso mesmo. Como eu disse, né, o RG é um documento mais comum, que as pessoas mais utilizam, é um documento oficial com foto, tanto a versão física como a digital é válida, né? A CNH de igual forma, né? Muita gente tem a CNH, tanto física como digital, e as duas servem. E o e-título, desde que tenha a biometria. O único documento digital não aceito é a carteira de trabalho digital. Essa não é aceita para a identificação do eleitor. Olha, o e-título deve ser baixado ou atualizado somente hoje, não vai deixar para baixar amanhã, porque aí você não vai conseguir. Agora, nosso ouvinte faz um alerta importante. Atualizei o aplicativo do e-título essa semana e descobri que mudou o meu local de votação. De repente, aquela pessoa que há anos vota na mesma escola, e estávamos falando sobre isso, de encontrar os vizinhos, os amigos, falar, eu estudei nesse colégio e tal. De repente, a pessoa vai até aquele endereço e descobre que não é mais lá. Pode ter mudança de local de votação, Lutemberg? Pode sim, Débora. O TRE, juntamente com os cartórios eleitorais, promoveu uma série de rezoneamentos que provocou a mudança do local de votação de uma zona para outra. Eventualmente, cartórios, o meu cartório mesmo, nós fechamos locais de votação por uma questão de conveniência logística, de organização das eleições. Eventualmente, a gente tem que fechar locais de votação. E isso realmente provoca essa mudança para o eleitor do seu local de votação. Às vezes o local de votação não mudou, mas muda o número da sessão devido a uma organização interna, né? Eu tenho também o exemplo da minha zona em que nós recebemos escolas de uma outra zona em razão de uma mudança também. E aí as sessões daquela zona que transferiram para nós, mudaram de número, não mudaram de local, mas mudaram de número,
né? Então, isso realmente é muito bem observado pelo eleitor, muito bem lembrado. A gente tem que verificar com cuidado se a sua sessão não mudou de número, ou eventualmente até o local de votação pode ter mudado. Os cartórios eleitorais colocam faixas, né, nos locais, avisando: olha, você que votava neste local, agora vota em tal endereço, o seu novo local de votação é esse. A gente coloca no local que está recebendo as novas sessões também faixas avisando. E, além disso, o e-título, como bem observou o eleitor, também vai poder mostrar essa mudança se ela ocorreu. Se o e-título não tiver baixado, não estiver funcionando, o site do TSE também pode ser feita essa consulta no site do TSE, a consulta do local de votação, e se houve mudança, essa consulta vai apontar. Se a pessoa não conseguir ainda acessar a internet, tiver algum problema. Nossa, mas foi só falar em não conseguir acessar a internet, caiu. caiu. Exemplo claro, gente. A gente Nossa. trabalha com um exemplo prático, inclusive, né? Acho que voltou agora. Caiu aqui a conexão, a gente vai restabelecer. Estamos conversando, para quem ligou o rádio agora, com o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral e chefe do cartório da Zona Eleitoral número 326, Lutemberg de Souza Silva. Foi muito curioso, Lutemberg, que você, a hora que falou de cair a internet, teve um apagão aqui, mas voltou. Parabéns pela iniciativa, hein, Lutemberg? A gente só tá ouvindo com eco, Lutemberg. Eu não sei se de repente o seu volume ou o microfone, porque tá dando sanduíche. Eu falo e me escuto aí também no seu celular. Enquanto isso, muitas mensagens chegando aqui no 11 999 592 100. Ainda tá com eco, ó. A gente vai melhorar aqui. Acho que é o volume do celular do Lutemberg, o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E são muitas as dúvidas, né? A gente vai continuar a conversar mais um pouquinho com o Lutemberg, porque... Agora mutou, desculpa, Fábio, é que ele tá falando... Agora mutou o seu microfone, agora a gente não te ouve. Porque tem muitas dúvidas com relação aos nossos ouvintes, aqueles que têm medo de cometer algum crime eleitoral, né? Claro. E pode acontecer, e os ouvintes têm essa... Ou melhor, não pode acontecer, não deve acontecer, mas alguns ouvintes têm dúvidas. E eu queria perguntar para o Lutemberg justamente sobre isso, né? Quer dizer, camisa de candidato pode, contanto que você vista as camisas e vá tranquilamente votar sem sair gritando ou cantando jingle de candidato. É isso, bonezinho, adesivo. Pode tentar convencer o colega ali na fila de votação, Lutemberg, que pode e que não pode, hein? Me ouvindo bem agora? Agora sim. Ah, maravilha. Então, eu não ouvi bem a pergunta do Fábio, mas eu sei que acabou com o pode, não pode, sobre convencimento do eleitor, né? Isso. Então, de fato, há um regramento para o dia da eleição. A boca de urna é crime, é proibida, né? Mas o eleitor pode fazer a sua manifestação individual e silenciosa. Ele pode usar um adesivo, ele pode usar um bottom. O boné e a camiseta é uma coisa difícil de existir hoje para um candidato, né? Porque é proibido pela lei eleitoral que o candidato faça um boné, que o candidato faça uma camiseta. Então é muito difícil que isso exista, tá? Mas os adesivos são permitidos, né? Não é permitido distribuir folhetos no dia da eleição, né? Então, isso é considerado boca de urna. E também o eleitor, ele pode ir vestido com a bandeira do partido dele, com uma do candidato, né? Ele pode se envolver com a bandeira, ele pode colocar adesivos, ele pode colocar broches, bottoms, mas ele não pode tentar convencer as pessoas, tentar falar com as pessoas e convencê-las ali da sua convicção, da sua preferência eleitoral. Isso ele não pode, tá? Então é a manifestação silenciosa do eleitor que pode ocorrer no dia da eleição. Olha, uma pergunta muito comum que tem chegado aqui de diferentes ouvintes em relação à preferência na fila. Idoso tem preferência? Pessoas com mais de 60 anos podem passar na frente das outras pessoas, por exemplo? Sim, Débora, há a preferência para votar. A lista de preferência, ela é uma lista até grande, tá? Hoje, os eleitores que têm preferência para votar
são idosos, são gestantes, aqueles que doam sangue e tem a sua carteirinha lá para comprovar também tem prioridade, né? Pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência físicas mais variadas, também até os servidores da Justiça Eleitoral, policiais em serviço, magistrados, juízes eleitorais, promotores eleitorais, mas tem uma prioridade ainda especial na linha da sua pergunta, que é o idoso com 80 a mais. Esse tem uma prioridade absoluta sobre todos os outros. Até agora eu estou falando, eu não mencionei a pessoa com o espectro, o transtorno do espectro autista, também tem preferência. Então, há uma lista grande de preferências que, conforme o local, pode até provocar uma fila só de preferenciais. Mas, entre todas as preferências, o eleitor com 80 a mais tem a prioridade absoluta. Não, mas peraí que você falou uma coisa que pra mim é nova. Eu, como doadora de sangue, falei, opa, então o doador de sangue também pode levar carteirinha e pode ter acesso preferencial? Exatamente. O doador de sangue, ele leva a sua carteirinha, prova que ele é um doador de sangue e ele também tem acesso preferencial à votação. Ô, Lutemberg, ainda uma última questão da minha parte, ainda com relação a eventuais crimes eleitorais e a manifestação desse eleitor. A restrição, para deixar claro para o nosso ouvinte, a restrição é física ou é temporal? Ou seja, há um raio limitando a manifestação desse eleitor próximos das sessões eleitorais, próximo da sessão eleitoral, ou é uma restrição temporal? Amanhã não pode em nenhum ponto do país? É essa a sua última opção. Amanhã não pode em nenhum lugar, não importa se está próximo ou se está longe do local de votação. Não se pode distribuir santinhos, não se pode fazer aliciamento do eleitor, não importa se isso está, como você já observou, perto ou longe do local de votação. Amanhã toda a boca de urna, né, toda a propaganda de boca de urna é proibida e é considerada crime eleitoral. Olha, a proibição de santinho, que eu costumo chamar de diabinho, deveria ocorrer sempre, não só no domingo de eleição. Porque o que acontece? Hoje à noite, né, finalzinho da noite, madrugada, no calar da noite, no escuro, o pessoal vai lá e joga tudo no chão. E amanhã, não pode. Mas quando você chega, já tá lá todo aquele lixo no chão. É aquele papel que escorrega, é perigoso. A gente já falou de gente até que morreu, porque escorregou, pisou no santinho, no diabinho. E acabou caindo, se machucando, os mais idosos principalmente. Então amanhã não pode, mas eu estenderia essa proibição para sempre. Muitas mensagens chegando aqui em relação à dúvida se, por exemplo, idosos podem ir com acompanhante na urna e em relação às crianças, os pais que vão junto com os filhos, se a criança também pode ir para a cabine de votação. Excelente. Ainda pegando o gancho da última coisa que você falou, Débora, realmente eu já tive casos de eleitores que caíram, se machucaram pisando nesses, como você chamou, os diabinhos, que realmente, além de provocar sujeira, podem causar acidente, é uma coisa horrível. Com relação ao acompanhante, tanto a pessoa com deficiência como o idoso, eles podem sim levar um acompanhante da sua confiança. Esse acompanhante, ele também tem prioridade, tá? Uma vez que ele está acompanhando a pessoa que tem prioridade, o acompanhante também tem prioridade. E ele pode, se o eleitor desejar, tanto o caso do idoso, como o caso de uma pessoa com deficiência que levaram um acompanhante, ela pode ir até a cabine de votação e auxiliar o eleitor ali no momento da votação. Tá? É um caso bem especial em que a legislação eleitoral permite que esse acompanhante vá até a cabine eleitoral junto com a pessoa que necessita de auxílio e trouxe essa pessoa. Não pode ser um mesário, não pode ser um fiscal de partido, muito menos. Não pode ser a nossa equipe de apoio que está na escola. Tem que ser alguém que tenha sido trazido pela pessoa que necessita desse auxílio. Rapidinho aqui, 2 perguntas em uma, mas que são semelhantes. O Marcelo diz que o e-título dele está com a biometria, porém não carrega a foto.
Preciso de outro documento junto para votar? Sim, Débora, se não carrega a foto no e-título, é necessário que ele leve um documento oficial com foto. E o Afonso diz o seguinte: a foto do meu RG CNH está sem bigode, porém estou com bigode agora. Preciso tirar o bigode? Na eleição passada a biometria não funcionou, mas eu votei. Aí ele pergunta se o bigode pode atrapalhar na identificação. Olha, realmente é uma pergunta curiosa, né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de o bigode atrapalhar alguma coisa. Não, eu também tenho essa questão da barba, né? Às vezes tá com a barba, às vezes tá com bigode, sem bigode. Não deve atrapalhar, né? Geralmente é possível identificar pela foto que se trata da mesma pessoa. Eu espero que o bigode dele não atrapalhe para votar, não vai atrapalhar certamente. Então pode manter o visual, não precisa mudar de visual nessa eleição. Exato. Muito bem, não, a gente brinca, mas a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. É pertinente a pergunta. E estamos Mas que é aqui. um bigodão danado, né? Poxa. Não pode atrapalhar na mesmo, né? identificação. A gente agradece demais, porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Lutemberg de Souza Silva, trazendo esclarecimentos aos nossos ouvintes sobre essa eleição municipal. Obrigada pela gentileza, bom trabalho, voltaremos a conversar.